Liberado. Tá travado aqui. Isso. Agora sim. Bom dia, shalom, amados, para todos. Obrigado, AP. É uma alegria para mim estar compartilhando com todos vocês. Na verdade, aqui uma luta com a balança, né? É complicado, mas é a bênção que as mulheres têm, né? E nos abençoar com todos os dons que o Senhor lhes deu. Se for só a gente, aí complica tudo. Um abraço para todas as mulheres do grupo, pastora Uda, pastora Diana, todo mundo. Edilei deve estar pronto aí para fazer as figurinhas, né? Amém. Pastor José Hernandes, que eu vejo caminho de carro andando do serviço. Te abençoe, meu querido. E todos os meus amados irmãos. Eu confesso que quando eu recebi a solicitação do papel ontem, eu fiquei pensando assim, puxa, entrei numa saia justa. Mas vamos lá. Deus é que tem a palavra e nós somente somos os vasos. Vamos orar, amados. Em nome de Jesus. Eu estava lendo aí as mensagens a iniciar e oramos pela missionária Rosiane, que ela estava indo para o hospital com a mãe, para que tudo dê certo. Temos ainda várias baixas, né, por causa do Covid e situações difíceis. Mas eu louvo a Deus que eu vi uma mensagem, a pastora canal, ela tem uma direção para orar pelos que estão doentes com Covid. Que alegria saber que o grupo se movimenta e está sendo visto, pastor. Queremos abençoar essa hora, essa palavra, Senhor. Somente somos portadores da tua palavra e tu eres, Senhor, a mensagem e a palavra viva que nos ilumina, Senhor, e tem o poder de transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, entregamos este momento, Senhor. Tira todo o bloqueio, Senhor, mental, toda a preocupação. Em nome de Jesus, Senhor, nós te abençoamos e o Espírito Santo esteja dirigindo este momento. Amém e amém. Aleluia. Ontem eu estive refletindo sobre a questão quando a maioria de nós ouve falar de finanças, em certa maneira a gente pensa em muitas coisas. E quando a Pê falou sobre finanças, eu fiquei preocupado. Falei, Senhor, tenho que estar, confesso mais uma vez isso aí. E o interessante é que eu sei que ele chamou porque ele conhece a batalha que tem travado na minha vida. E como pai, sempre está participando, sempre está dando, sempre preocupado. Eu sei que muitas das viagens que ele faz, muitas das vezes eles ficam com a viagem, até os custos da viagem, somente para chegar aqui em Cuba e poder chegar em casa, ver o que nós estamos, compartilhar com os pastores da região, um grupo que tem se formado também. E uma preocupação de pai para filho mesmo. Por isso eu posso testemunhar. Eu tenho um pai super legal, um pai top galáxias. Na minha vida, eu pude perceber o seguinte: eu salvo, não somente posso falar, como muitas das vezes nós crescemos e experimentamos várias situações na nossa área financeira. Mas eu pude perceber também em mim, na minha vida, um ataque sistemático do inimigo. Um ataque sistemático por quê? Porque eu percebi a guerra que ele trava com todos aqueles que se predispõem para levar a palavra de Deus
Mas principalmente quando você começa a falar a palavra reino, eu acho que o que mais incomoda o inimigo, esse sistema mundo que nós vivemos, esse sistema que já está ido, mas que nós estamos nele. E isso começa a incomodar não somente o inimigo, mas as pessoas também. Eu percebi que eu fui perdendo muitas oportunidades no meio caminho na minha vida empresarial. Eu percebi que algumas situações começaram a se manifestar. Eu percebi, por exemplo, comecei a prestar atenção quando a guerra iniciou na própria empresa. Um dia eu me deparei com um saco com a boca toda costada dentro do meu empreendimento. Depois, um dia desses, comecei a sentir um cheiro muito forte perto do meu escritório. Como eu trabalho com reciclagem, o depósito lá é bem grande. E quando eu cheguei perto, ali tinha um gato pendurado no pescoço, já mais de um dia ali. E interessante que a barriga dele estava toda costurada também. Eu não sei o que tinha dentro dele, só sei que foram feitos atos de bruxaria também ali. Então, isso me fez despertar para poder olhar e ver o que estava acontecendo. E apesar de travar uma guerra forte, posso dizer que muitas áreas da minha vida foram tocadas, até chegar na área familiar. Quando você fala de finanças, é um tema muito sério. E eu tenho aprendido muitas lições disso. Não que eu tenha vencido totalmente, mas eu acredito que é uma experiência difícil, é uma experiência dolorosa. Você perder oportunidades, contatos, certas situações, mas de tudo que você atravessa, tem lição a aprender. E eu sei como homem, como ser humano, e nada do que nós vemos em Deus fica em vão. E isso me fez fortalecer e continuar. A grande diferença é que essa questão das finanças, ela é muito difícil de ser falada dentro das igrejas. Eu venho de transição de uma igreja denominacional, uma igreja organizacional, para uma igreja orgânica, que é o que o apóstolo está falando nos dias de hoje. E as questões é muito lindo que possamos tocar nesse grupo, porque na igreja nós recebemos todo tipo de ensino, menos a questão de finanças. Como dirigir nossas finanças, como cuidar nossas finanças, como estabelecer nesse sistema, como nos para frente a este sistema que quer nos comandar, que quer nos governar. A palavra que eu falou agora é muito certa, governo, e a palavra que o pastor Ricardo falou ontem, muito certeira, me fez pensar em muitas coisas. Mas vamos lá. Eu tive uma pergunta ontem em mim, falei, por que dele dá alguns muito e outros pouco? Como que se dá essa situação? O que acontece na nossa vida? Quais são nossos erros, os acertos? Quais são as nossas boas decisões, as nossas más decisões? E tudo aquilo que tem a ver com finanças. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 7. Êxodo 10, versículo 7. Essa história que todos, a maioria, conhecemos, ela marca o panorama espiritual que nós temos que atar. Êxodo 10, versículo 7 fala: Então os oficiais de Faraó lhe disseram:
Até quando não será por si esse homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabe ainda que o Egito está arruinado? Nós podemos ver aí uma das situações do mundo, sistema mundo. Quando nós falamos de Faraó, quando falamos do Egito, estamos falando de um sistema. E eu posso perceber que nessa passagem, explicitamente, já as pessoas que estavam junto do Faraó, elas se deram conta da situação que o Egito estava vivendo e que o sistema do Egito estava caindo. Eu acredito que no mundo de hoje, no mundo atual, se tem um poder que pode derrotar esse sistema que nós estamos atravessando ou vivendo, é o poder profético. É aí que entra com o apostólico e profético. E muitas vezes, quando nós entramos com o poder profético, não muitas das vezes, é com certeza que quando nós entramos no poder profético, nós vamos conseguir vencer esse sistema mundo. Ali naquele tempo, o reino do Faraó estava caindo e estava sendo debilitado pelo avanço do reino de Deus. E é a primeira vez que Moisés foi até Faraó e ele lhe respondeu: quem é Jeová para que eu deixe ir a seu povo? E aí começam a vir as pragas no Egito. Agora, no profético, nós podemos ver que todos esses sistemas de mundo um dia vão cair e que somente um reino vai ser levantado do nosso Senhor Jesus. Todo esse sistema, ele nos dá comandos para que nós estejamos ali sendo sujeitos a obedecer ao que o mundo quer ditar. E o mundo quer ditar as regras do jogo. Mas quando o profeta vem na nossa vida, ele consegue quebrar esse sistema. Esse sistema, ele é quebrado, por isso nós encontramos na palavra um versículo que diz: todo joelho se dobrará ante aquele Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E baseado nessa palavra, quero dar algumas 3 chaves ou 3 etapas que nós precisamos para conseguir ter liberdade desse mundo que estamos vivendo, o sistema mundo. A primeira etapa está em Êxodo 10, versículos 8 e 9. Nós vemos aqui, diz a palavra do Senhor: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi o Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos que celebrar festa ao Senhor. Descobrimos aqui alguns princípios e valores espirituais que fizeram ser Moisés o que ele era. Em primeiro lugar, Moisés ele foi fiel a estes princípios. E Moisés tinha uma visão clara do que era servir ao Senhor. Quando você tem uma visão clara do que é servir ao Senhor, você, em primeiro lugar, não negocia. Você, em primeiro lugar, se posiciona com firmeza, sabendo que você precisa de tudo aquilo que é necessário para servir ao Senhor. No versículo 10 e 11, ele fala: replicou Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos dê ir e as crianças, vede e estende conosco mais intenções. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso pedistes, e os expulsaram da presença de Faraó. Eu consegui entender que sempre Satanás vai querer negociar contigo. Sempre Satanás vai querer
deixar ali uma meia vitória. Ele sempre vai querer negociar e depois ver o que vai conseguir tirar de você. A chave aqui é que Moisés ele não negociou. Ele não negociou com Satanás, ele não entregou a família, ele não entregou patrimônio, desculpe, etc. Ele não aceitou deixar de lado as famílias, não aceitou deixar de lado animais, as crianças. Ele não negociou. E o mal desta geração é esse, que muitas das vezes nós andamos nesse sistema mundo e andamos negociando, muitas das vezes essas famílias, andamos negociando muitas das vezes tudo aquilo que Deus nos dá. Quando falamos de animais, significa rebanho, significa riqueza, tudo aquilo que nós conseguimos obter pelo esforço da nossa mão, pelo esforço do nosso trabalho, pelo esforço, muitas vezes, de gerações passadas que deixaram certos bens para a gente. E eu vejo neste tempo, assim, igrejas fracionadas. Eu cresci numa igreja onde 80% deles eram mulheres e 20% dos homens. E eu observo isso até o dia de hoje. Quando você pergunta, vamos fazer uma campanha, vamos levantar um louvor, vamos fazer aquilo, geralmente as mulheres são as que predispõem para fazer aquilo. Quando você fala aos homens, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma oração, vamos fazer alguma atividade, é muito difícil você conseguir. Por quê? E você vê famílias onde a esposa vai na igreja, o esposo não vai. Famílias onde o esposo vai e a esposa vai para outra igreja. Famílias onde os pais vão para a igreja, assistem, mas os filhos não vão. Quer dizer, igrejas fracionadas. E isso não é diferente da minha também. Esse é o mal que nós atravessamos. Mas eu tenho algumas vitórias, se conseguir algumas vitórias na minha vida através da oração. E essa palavra, ela vem em encontro comigo também nesta manhã. Então, hoje, nós, através do profético, estamos atravessando um tempo de restauração. O profético, ele restaura as casas e igreja, não as igrejas. É um modelo onde os homens, as mulheres, os filhos, todos estão louvando ao Senhor. Eu pude entender a passagem de Pedro estava prisioneiro numa cárcere e quando o Espírito Santo vem e quebra os ferrolhos, abre a prisão e deixa Pedro em liberdade, aquele Pedro, ele não era mais aquele impetuoso, ele já não era aquele que tinha tirado a orelha do centurião. Aquele Pedro já tinha entendido a verdadeira missão dele. Quando aquele carcereiro estava diante dele, assustado, paralisado pelo poder que ele tinha experimentado, aquele poder do Espírito Santo, Pedro ele fez ele atuou de uma maneira que todos nós devemos atuar. Ele poderia ter ido embora, poderia ter celebrado, Pedro poderia ter escrito um livro, a melhor maneira de evangelizar um carcereiro. Pedro ele poderia ter escrito os 10 passos para você ser liberto de uma prisão, sabe? Mas Pedro, o velho Pedro, ele fez o seguinte, ele chegou no carcereiro e ele falou assim, nós temos agora um problema sério, porque eu te vi, você me viu, mas se eu agora não for com você até tua casa e evangelizar os da tua casa, tudo aquilo que o Espírito Santo fez por mim e eu faço em nome do Senhor, não presta nada. Porque se eu for fora daqui e os da tua você foi salvo, mas os da tua casa não forem salvos, esse evangelho que eu prego, ele não presta. Essa é a grande diferença do tempo que estamos vivendo, que nós precisamos viver.
e precisamos entrar nas casas. Pastora Vera, a senhora está orando por os doentes com Covid. É uma situação que eu acho que Deus deu para a senhora. Por quê? Porque a senhora está entrando nas casas. Quando a senhora entra com a direção, entrando na casa, e eu acho que essa doença mentirosa que nós paralisamos em nome do Senhor, é para isso. De trás de tudo aquilo que é enganoso e mentiroso, a palavra de Deus torna o que é mal em bênção. Então, Ele nos deixou dentro das casas, nos trancou dentro das casas, para que hoje nós sejamos aqueles canais de bênção para comunicar o Evangelho, para levar novamente o Evangelho dentro das casas, para que nós não estamos mais trancados dentro do templo, fechados com a edificação, deixamos fora as casas. Essa foi a grande diferença. Moisés, ele não aceitou negociar. Moisés, ele disse, não vou deixar as minhas famílias atrás. Não vou deixar os animais atrás. Eu vou levar tudo. Aleluia. Segunda etapa. Moisés lhe disse, eu não vou embora, eu prefiro ficar escravo aqui nesta terra. Se for para ir embora somente com os homens, eu não vou negociar, eu fico. O interessante é que cada juiz de Deus, ele tocava os egípcios, mas não tocava os israelitas. E aquele povo não percebe que ele está resguardado pela bênção de Deus. Êxodo 10, versículos 22 e 24, ele diz, estendeu Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito 3 dias. Não viram uns outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então, chamou Moisés e disse, ide, servi ao Senhor, fique entre os rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças e convosco. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos banhos irão conosco. Nenhuma unha fica. Preste atenção nesses versículos 25 e 26. Salvar a família era coerente, era bom, mas Moisés sabia que isso era para servir ao Senhor. Ele tinha um conceito dentro dele que era preciso salvar a família, salvar os animais, salvar tudo, porque isso era preciso para servir ao Senhor. Era uma loucura ficar e sair sem os animais. Como eles iriam servir ao Senhor no deserto sem os animais? Então, não podemos servir ao Senhor pela metade. Não podemos servir ao Senhor cheio de misturas. Deus abomina as misturas. Você não pode chegar na presença do Senhor com um espírito misturado, com uma parte com o mundo e outra parte com o reino. Você tem que se identificar. Você tem que saber como é que você vai estar na hora de servir ao Senhor. Um grande engano de Satanás neste tempo é que ele restaurou. Satanás, ele queria tirar aquele culto no deserto. Satanás, ele queria tirar aquele culto, mas como os israelitas ofereceriam sacrifícios, de qual maneira eles abriam ao seu Deus se não tivessem os animais para oferecerem o holocausto contínuo? Eles saíram numa liberdade física, mas não teriam uma liberdade espiritual para ter comunhão com Deus.
Esse é um dos grandes enganos que nós temos nos dias de hoje. Muitas vezes nós temos a liberdade física para ir no culto, nós temos a liberdade física para louvar ao Senhor, mas quando se trata de oferecer os nossos banhos, os nossos, tudo que Deus nos deu, prosperou, é ali que nós erramos, porque não entendemos que tudo que Deus nos dá é para louvar ao Senhor. Moisés ele tinha entendido essa situação, ainda que o resto do povo não entendia. E aqui que é a armadilha. Como é fácil cair, se acostumar a viver sem Deus e sem um culto ao Senhor. Muitas vezes você leva a palavra, você evangeliza, a pessoa aceita o Senhor, ela vai na igreja, fica um tempo e depois vai embora, esquece do Senhor, ou muitas vezes está ali. Eu conheço muitos irmãos que, na igreja que eu grego, que eles levam, vamos dizer assim, não entram a parte que é o Senhor ali na igreja, entram para outro lugar. Então, situações que eu vejo que estão erradas. Isso é uma sutileza do inimigo. Ele sabia que sem animais, eles adorariam muito pouco no caminho. Mas eu vou tentar, no versículo 25, ele diz assim: também tu não tens dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos. Quer dizer, Moisés foi mais longe. Agora não era preciso somente os animais que eles tinham. Moisés queria ter certeza que no caminho, que se o caminho fosse mais longo do que ele estava pensando e planejando, ele precisa ter mais animais para oferecer sacrifícios. Ele sabia que no meio do caminho, se faltassem os animais, ele ficaria sem adorar ao Senhor, porque Moisés estava cheio do Senhor. E ele disse: também tu tens que nos dar em nossas mãos sacrifício e holocausto, para que não falte no meio do caminho. Era tão contundente a unção nele, que ele fala no versículo: nenhuma unha ficará. Eu acho que nós precisamos hoje o que precisamos para servir ao Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 12, ele diz assim: desde os de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que esforçam poderão nele. Mas a minha versão em espanhol diz: o reino sofre violência e os violentos o arrebatam. Quer dizer que nós temos que tomar do sistema tudo que nós precisamos para servir ao Senhor. É hora de que o mundo, o sistema, comece a liberar as coisas que pertencem ao Senhor. E não devemos reclamar o que não pertence. Muitas das vezes vemos uma igreja submissa, uma igreja que não tem uma autoridade diante de um governo na cidade, no país. Hoje, nós, como profeta, nós estamos rompendo isso. Ontem, o profeta Said já esteve aí com vocês, que muitos conhecem, está na cidade de Lages, no Palácio do Governo. E quando ele chegou, comentava ontem no grupo, um pouco temeroso de como ele iria ser naquele lugar. Ele mais 2 profetas, 3 profetas no governo na paz hoje, que nós vamos ter eleições mês que vem. E, por incrível, não por incrível, mas já era sabido, quando o profeta entra no sistema, ele rompe, ele foi bem aceito, sendo liberado a passagem para orar em todos os ministérios no governo. Então, quando você entra no profético, você rompe esse sistema. E você começa a estar como verdadeira igreja, tomar aquilo que o sistema tirou da igreja durante tanto tempo. E quando nós falamos de reino, não há diferença. Uma igreja organizacional, uma igreja submissa ao sistema, mas uma igreja orgânica, não. É ela que dita as regras. É a grande diferença que eu acredito no meu modo de ver
tem que mudar nos dias de hoje. Aleluia. Terceira etapa. Êxodo 10, 11, capítulo 11, versículo 2. 1 e 2. Disse o Senhor Moisés, ainda mais praga sobre Faraó, sobre o Egito. Então vos deixarei daí quando vos deixar, exceto que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e a tua mulher, a sua vizinha, objetos de prata e de ouro. Aleluia. Um terceiro golpe certeiro para o sistema mundo. Vamos dizer assim, o murro final, o golpe final. O Senhor sempre se adianta em tudo aquilo que faz. Ele é um Deus racional. Então, quando ele escolheu, ele já estava olhando para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Por isso que ele apresenta-se como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus sempre está à frente de todas as nossas situações. Deus sempre está à frente de tudo aquilo que acontece na nossa vida. Nesse tempo, não foi diferente. Deus sabia que quando ele fosse caminhar mais adiante, ele levantaria o tabernáculo onde a presença dele estaria naquele lugar. Então, ele previu que para que esse tabernáculo fosse levantado, seriam precisos panos, tecidos, ouro e prata para levantar o seu tabernáculo. Então, ele fez o pedido para Moisés, falou, você vai lá, você vai instruir o povo para que eles batam nas portas dos vizinhos e peçam utensílios, peçam vestidos, peçam muita prata e ouro, porque eu vou precisar desse material para levantar o meu tabernáculo. É isso que nós temos que entender e temos que estar preparados. Nós temos que estar sendo uma verdadeira mensagem. Eu quero sair um pouquinho aqui, um pequeno parêntese, com o seguinte: muitos dos israelitas não entendiam a mensagem. Seu vizinho. Muitos ficam ainda temerosos nas casas. Vejam, o que acontece é que aqui eu compro assim, aqueles israelitas não eram recipientes preparados. Quando eu falo de recipiente, eu quero comunicar que nós somos aquele recipiente que recebemos mensagem. Nós temos aqui o recipiente e dentro do recipiente ele conter alguma coisa. Quando o recipiente ele não está preparado, é muito difícil que ele possa entender o que Deus está direcionando. E o Evangelho é isso, é comunicar, porque você e eu somos a nova geração, somos essa geração que devemos os recipientes corretos para que o Evangelho possa ser comunicado, assim como eu expliquei de Pedro, na prisão, no cárcere, e dizer que se não tem um destinatário, não existe um Evangelho. E esse é o feito vital para a gestão de um filho de Deus. Não é por causa do pregador, não é por causa da mensagem, mas sim da natureza. Quer dizer, que o produto, a natureza do Senhor, um produto da sua manifestação natural. Nós temos vivido um tempo onde o produto que foi vendido ou ensinado era estratégias. Eu li muitos livros que falam sobre estratégias, muitos livros de liderança, John Maxwell e vários aí. Já fiz um curso por todos aqueles livros que falam sobre métodos, sobre estratégias de como conquistar, de como governar, de como mudar a sua vida. Mas eu acredito que a verdadeira manifestação é quando você entende que é o natural, a natureza do Senhor. Quando você entende essa natureza espiritual, você começa a entender muitas coisas que os métodos não conseguem te ensinar.
E quando você aprende no teu espírito, você é ensinado e você consegue receber essa natureza do Senhor, então o espírito vai se abrir e vai conseguir receber todas as relações que você precisa para vencer. Então, muitas das vezes nós estamos correndo e andando na vida procurando métodos, procurando estratégias. Isso é ruim, é bom, mas o verdadeiro êxito, o verdadeiro resultado você só vê quando você começar a andar nessa verdadeira natureza do Senhor. Por isso que o profético é preciso, por isso que o profético entra e quebra esses sistemas. Aquele velho Pedro, ele sabia tudo isso, ele tinha aprendido, e por isso ele não ia cair no erro geracional de muitas vezes nos dias de hoje. Aleluia. Vamos lá, vamos avançar, meus amados. Êxodo capítulo 12, versículo 31, 36. A palavra do Senhor diz assim: Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e lhes disse: Levantai-vos do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e disse ao Senhor, como tendes dito: Levai também convosco vossas ovelhas e vos gado, como tendes dito, ide embora e abençoai também a mim. Os egípcios apertavam o povo, apertando-lhes e lançando-os fora da terra, como diziam: todos queremos. O povo tomou a massa e levedade, suas amassadeiras atadas entonces com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram por filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor que se o povo encontrasse for parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e assim despojaram os egípcios. Aleluia. Nesse momento, agora encontramos um faraó que representa o sistema, pedindo para Moisés abençoasse. Aquele sistema chamado faraó caiu postrado, reconhecendo quem era o rei de Israel. Todos aqueles israelitas, aquela noite, eles foram deitar pobres, foram dormir pobres, na pobreza, mas quando eles acordaram ricos, cheios de riqueza. Qual que é a chave desta passagem? Deus sabia de antemão que ele precisaria de pano, ouro, prata, para dedicar o seu tabernáculo, para morar nele junto com o seu povo. Eles saíram ricos porque eles foram acreditaram no Senhor. E a bênção do Senhor sempre ela vai ser usada com um propósito para o reino de Deus. Jesus também ensinou esse princípio. Quando está pronto a apresentar na Páscoa, ele disse aos discípulos: temos que preparar a Páscoa. Vão e encontrarão um jumentinho que nunca foi montado, e vocês vão pedir para o dono: o Senhor está pedindo. Quer dizer, tudo que Deus faz, ele sempre está se antecipando a tudo que ele precisa. Então, vamos à pergunta que foi falada no começo. Por que alguns têm, outros não? Porque alguns negociam com o inimigo, com aquele rei que está de turno, com tal de que deixem ele ficar tranquilo num lugarzinho, enquanto o inimigo ele vai soltando as migalhas. Mas o reino de Deus, ele te diz: meu ouro, minha é a prata, e a terra e toda a sua plenitude, e tudo o que nela habita é do Senhor. O que acontece é que tudo aquilo está nas mãos erradas, por isso nós precisamos reclamar o que nos pertence por direito. Aleluia. Deus, ele está nos tirando de uma dimensão onde nós temos dado glória a Deus de uma maneira errada, dando glória a bênçãos que não são bênçãos. Muitas das vezes nós caímos nessa situação. Você anda na rua e você vê um carro e você vê um cartaz ali: bênção do Senhor.
mas aquilo não é bênção, aquilo é uma consequência. A riqueza que você pode ter é a consequência da sua adoração ao Senhor. E muitas das vezes caímos nesse erro, comprando coisas, mundo, parceladas, que não são nós, que nós estamos pagando, e acabamos pagando 2 ou 3 vezes mais daquele valor que vale aquele bem. Eu falo porque comigo aconteceu isso. E é o que o sistema quer nos vender. Ele quer nos escravizar, ele quer controlar essas finanças, ele quer estar ali, sabe, fechando a mão e indo aos pouquinhos para que nós recebamos as migalhas. Essa é a grande diferença. Quando nós entendemos como quebrar isso, muitas coisas na nossa vida vão mudar. Nós precisamos estar de pé diante da necessidade e o desejo, e temos que reclamar que tudo aquilo que é nosso vai vir, apesar das duras condições daquele povo que está cativo em escravidão, eles tinham uma certeza, aquele povo tinha herança e tinha destino. Você e eu, amado, temos herança e temos destino. Muitas vezes a gente caminha, tem dias que a gente sai, mas sai assim como que empurrado, né? Porque você tem dias que está desanimado, tem dias que você não tem vontade nem de se levantar. Tinha dias comigo que a batalha era tão forte que eu não queria sair de casa. Tinha dias que chegava no meu lugar de trabalho e as pessoas chegavam, às vezes, quem chegava lá, poxa, está tudo vazio, isso não dá certo, vende tudo e vai embora. Mas eu perseverei e ainda estou perseverando, não que eu tenha vencido totalmente, mas eu sei que é meu Deus e sei o que tem preparado para mim. Portanto, a palavra que hoje eu quero que você saiba é que você tem herança e você tem destino. O que falta muitas das vezes é o processo para que nós sejamos totalmente libertados financeiramente. Não somente uma liberdade espiritual, mas uma liberdade financeira que tem que vir junto. Não é possível você ter liberdade espiritual sem você ter liberdade financeira. Elas têm que vir junto. E eu creio nessa palavra. Eu estou ainda organte, eu estou ainda assim no espírito quieto, esperando, porque sei que o que está preparado para mim está por vir. Eu tenho muitas situações que eu tenho atravessado na minha vida, que ainda vou contar outra para você. Mas é preciso que hoje você abra os teus olhos, você se pare e entenda o que Deus tem para você. Deus, ele quer te dar na tua cidade, na tua casa, na tua geração. E ele não vai se conformar, nem você se conformar. Você tem que ir por mais. Você tem que ir por mais, você tem que lutar sem parar. Você não pode negociar com o inimigo a unção que ele te deu. Uma das coisas que eu ensino aos meus filhos é isso. A unção não se negocia. Muitas vezes, eles ligam a minha menina, que está no Ministério de Meio Ambiente, ela, já são 3 vezes, todos os lugares ela foi trabalhar. Ela fala, pai, aquela pessoa é muito ruim, aquela pessoa me trata mal, aquela pessoa é muito potente. E eu falava, filho, você já orou? Vamos orar. Qual o nome dessa pessoa? Tal e tal, vamos orar. Até pouco tempo, teve uma situação dessas lá no ministério. E a minha esposa perguntamos o nome da pessoa, oramos, e sabe o que acontece? Deus, ele age e imediatamente muda o panorama, muda a situação. Aquela pessoa que era sua inimiga, aquela pessoa que tinha um tratamento com pureza, depois acaba sendo aqui mais uma pessoa. Ontem a minha filha foi promovida para um novo cargo, e aquela pessoa que era a pessoa que tratava ela mal agora, ela fez um pedido. Ela falou assim, quando
você quer que eu mude para essa carteira, para esse novo cargo no governo? Eu vou, mas só se a Maria Kimberly, minha filha, for junto comigo. Entendeu? Então, não podemos negociar a unção. Satanás, ele está querendo nos conformar, dando-nos uma certa liberdade de culto, mas ele fala, vocês vão adorar, mas quem conta lá onde é que sou eu? É assim que quer atuar na nossa vida. Mas nós que sabemos quem somos nós em Cristo, não negociamos a unção, porque esse sistema mesmo depois acaba pedindo a nossa oração. Aquele sistema depois acaba sendo subjugado pela nossa unção. O que você carrega dentro, querido, é muito grande. O que você carrega dentro de você é muito glorioso. O que você carrega quando você vai, onde você vai. Você é um transformador de ambientes. Você é um transformador de dimensões. Quando você entra, o profeta, ele quebra todo aquele sistema, aquele lugar, e tudo começa a mudar. E isso nós temos que entender. E essa liberdade de espírito que nós temos hoje, ela vai sim terminar sendo acompanhada pela unção financeira. Deus ele vai liberar tudo que ele preparado no momento certo, quando nós estamos preparados. Por isso o apóstolo ele sempre luta comigo, ele é assim, ele tem a liberdade total de perguntar tudo na minha vida, tudo. E nós chegamos em tempos que nós estamos sentados juntos e perguntando para mim, e eu respondo, e ele perguntando e eu respondendo, porque aquilo incomodava e eu entendi. Ele entrou profundo e nós tivemos essas conversas que temos até hoje, porque ele queria entender o que estava acontecendo na minha vida. Ele representa o profeta entrando na minha vida e quebrando todos aqueles sistemas que ainda estavam governando na minha vida. É isso que nós temos que entender, que o profético ele entra e quebra tudo. Eu quero declarar, eu quero liberar nesta manhã essa palavra a você. Deixa Deus fazer o seu trabalho. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa que Ele sabe como somente Ele sabe fazer. Que a bênção, Senhor, entre, permaneça, transforme e se manifeste poderosamente na tua vida. Eu desejo, declaro, em nome de Jesus. Aleluia. Apenas, meu querido, meu irmão, está liberado aí. O Senhor dá as considerações finais. Deus abençoe a todos, meus amados. Muito obrigado. Eu agradeço o tempo e a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. E a gente tem visto essa primeira semana, eu creio que tem sido alinhado esse tempo, né? Toda a questão de prosperidade, primeiro vem uma questão de governo e princípios. Quando nós entramos numa etapa de governo, quando nós aprendemos a sair do sistema mundo e entrar no sistema reino, porque no sistema reino a economia não está em crise. O sistema mundo pode estar, no sistema reino não. E quando nós tomamos e acessamos esse sistema e entramos dentro dele, passamos a fluir nele, nós usufruímos do sistema e da economia do reino. Mas amém, é fantástico. Não negociamos a nossa herança, não negociamos a nossa unção, não negociamos o nosso chamado. Isso é fantástico. Amanhã a gente continua dando continuidade. Amanhã eu quero continuar, amanhã eu vou continuar trazendo. E o primeiro texto que o pastor colocou aí, que eu peguei como chave, né? A gente tem trabalhado isso, é a questão, vou celebrar uma festa. Então a gente vai pegar um pouco sobre isso daí e a gente vai começar a trabalhar. Eu quero trabalhar nesses uns 2 dias, 3 dias aí, e aí a gente semana que vem trabalhando a questão de pecados. Pastor, muito obrigado, que o Eterno abençoe, que realmente haja liberação sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vocês são bênção. Deus abençoe. Palavra pontual, que você possa
crescer abundantemente em nome de Jesus. Queridos, até mais. É nóis. Até amanhã.